Boa tarde, sejam bem-vindos a essa live. É uma live de aquecimento de uma masterclass que vai acontecer no dia 16 de maio e vai tratar sobre como superar comportamentos que me impedem de ser ainda melhor definitivamente. É uma masterclass maravilhosa, 100% online, 100% gratuita, que vai rolar aqui. Então, já convido você. Boa tarde, eu me chamo Acris de Medeiros, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e quero compartilhar com vocês algumas das minhas experiências. E o tema dessa nossa live de hoje é: quem conhece as próprias emoções tem melhores escolhas. Existem algumas coisas que estão conosco desde que nascemos. É uma coisa de louco. Desde que nascemos, elas estão em nós, estiveram conosco a infância, a adolescência, a juventude, até os dias de hoje, e nós não as conhecemos. Pode uma coisa dessa? Coisas que estão conosco desde que nascemos e nós não as conhecemos. E elas influenciam nosso comportamento. Elas influenciam nossas relações, elas influenciam nossas ações, tudo que eu faço tem influência delas. Elas influenciam, inclusive, meus comportamentos. Né? É incrível que eu não as conheça, se elas têm esse papel tão grande na minha vida. Se essas coisas ocupam esse espaço vital na minha vida desde que nasci e que elas me influenciam enormemente, como não as conheço? E muitos ainda fogem, né? Muitos ainda fogem de conhecê-las. Elas se chamam as emoções. As emoções, por muitos séculos, foram condenadas como objetos animalescos, né? Por muitos séculos. Muitas áreas do conhecimento foram dedicadas exclusivamente para pensamentos. Que o ser humano é diferente dos animais por causa dos pensamentos. E por isso nós devemos negar todo comportamento animalesco, como, por exemplo, as emoções. Sentir as emoções era condenado. Existe uma frase muito famosa, né? Anátema sit, que seja condenado. Né? Qualquer comportamento não vindo dos pensamentos. E qualquer comportamento não vindo dos pensamentos era justamente uma referência às emoções. Mas as emoções estão em nós. Né? Não vou aqui falar sobre a fisiologia das emoções. Isso é conhecido por todos nós, como as emoções funcionam, não é? Que ela é do nosso corpo. Não quero falar disso. Quero falar que essas emoções estão em nós, nos influenciam e que é importante ficar de olho nelas e poder entendê-las. Hoje, ainda num atendimento que eu fiz, a pessoa com 52 anos de idade, mulher, muito intelectualizada, dizia assim: eu sempre tive a presença do meu pai e eu não tinha medo, porque ele estava comigo. Depois que saí, me casei, sempre tive a presença do meu marido, ele estava comigo. Mas depois da separação, depois de 23 anos de casada, depois da separação, eu perdi o rumo. Passado um tempo, conheci um namorado e eu estava tranquila porque eu estava com ele. Mas quando terminamos, eu estou perdida. Estou perdida. Eu não consigo entender o que se passa comigo. Eu não consigo entender por que eu estou assim. O tempo todo ela fazia referência a um vazio interior e que ela entendia tudo o que tinha acontecido na vida dela, que já havia feito mais de 5 anos de terapia e que não conseguia mudanças. Porque ela entendia tudo, mas não sabia por que tinha esse vazio dentro dela. E durante toda a sessão, ela nunca falou da mãe. Não falou em momento nenhum. E quando eu perguntei a ela: e sua mãe? Ah, a minha mãe
Minha mãe nunca interferiu na minha vida. Eu fui a secretária dela para a educação dos filhos dela. Eu fui o braço direito dela. Mas eu nunca recebi carinho. Essa mulher estava dividida entre mente e emoções. E a divisão não era igualitária, era 99 por 1. 99 razão, 1% emoção. Ela negava as emoções, porque as emoções a fizeram sofrer. Existe uma corrente que diz que nós somos formados intelectualmente pelos nossos pais, homens, o pai. E somos formados emocionalmente pelas nossas mães, a mulher, a mãe. Então, ela disse, nas primeiras frases, que estava tudo certo com o pai, com a presença masculina na vida dela, mas tinha um vazio da emoção, da presença feminina, né? Então, o que a emoção causa de transtorno na vida dela? Então, o que eu quero falar aqui, do que se trata esse tema, quem conhece as próprias emoções tem melhores escolhas, é sobre isso. Eu reconhecer e equilibrar essas duas grandes instâncias na minha vida. São três, mas eu estou falando de duas porque eu me referi à mente e ao coração, às emoções. Enquanto eu não equilibrar, e equilibrar não significa 50%, né? Mas enquanto eu não equilibrar, eu não tenho boas escolhas. Eu não tenho nem sequer boas, eu não tenho nem melhores escolhas. Então, é importante trazer para a nossa vida, para a nossa história, a presença real e vigorosa das emoções. E que fugir das emoções é tirar metade de mim. Fugir das emoções é não prestar atenção a um centro de inteligência que está a meu favor, não contra mim. Do que não é esse tema que eu vou falar hoje, né? O que não significa esse tema? Porque às vezes você pode estar pensando, pô, vamos falar de emoção, falar que eu vou ter que me tornar um mimizento daqui para frente. Não, não tem nada a ver com mimizento. Falar de emoções não significa que eu vou me tornar mimizento, ficar chorando, vou ser vítima. Não é nada disso. Também esse tema, falar das emoções, quem conhece as próprias emoções tem melhores escolhas, não significa que eu vá me tornar um fraco. Muitas pessoas que fogem das emoções acreditam terem se tornado pessoas fortes. Essa não é uma verdade. Não somos fortes porque estamos longe das emoções. Nós somos fortes porque equilibramos emoções, equilibramos o raciocínio cognitivo, mental, e equilibramos o nosso instinto. Tudo isso junto, né? Então, aí sim nós somos fortes. Mas você dizer, ah, não, a pessoa que é emotiva demais não é forte, é fraca. Eu conheço vários homens que me procuraram nas sessões e que também fizeram um dos treinamentos comigo, que são pessoas emotivas, profundamente emotivas. E que na infância elas sofreram muito, principalmente com o pai, principalmente com o pai. Porque numa ideia errônea de que homem não deve chorar, por quê? Porque o homem que chora é afeminado, porque o homem que chora pode se tornar uma mariquinha, porque o homem que chora pode se tornar um homossexual, porque o homem que chora é fraco, porque o homem que chora não vence, porque o homem que chora vai ficar com as meninas. Então existe consciente, no consciente coletivo, não é no inconsciente, não, essa fala antiga, né? Eu me lembro, uma vez saindo do supermercado em Brasília, e uma criança chorando num carrinho, a mãe levando ela lá na garagem, né? Levando aquela criança chorando, 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 e desceu a criança, próximo ao porta-malas, a mãe estava colocando as sacolas do supermercado no bagageiro do carro, e a criança chorando, chorando, e a mãe nem falava nada.
Aí passou por mim um senhor num carrinho. Não era velhinho, não. Não era velhinho, não. Num carrinho, passou por mim e foi em direção daquela senhora, daquela criança. E eu falei, caramba, eu quero ver essa cena. Ele vai abraçar o menino, vai dizer, não, não precisa chorar. O que foi? Isso vai me passar, né? Ele chegou e falou, ei, menino, não chora não. É, quem homem não chora. E foi embora. Eu falei, nossa, o camarada perdeu a oportunidade de ficar quieto, né? Desde quando homem não chora? Desde quando homem não chora? E num dos treinamentos, em vários deles, né, eu percebo que mulheres também já ouviram isso. Não chora não, menina, porque eu cuidei de vocês sem a ajuda desse pai de vocês e nunca derramei uma lágrima, então não chore. E as meninas passaram também a não chorar. Então, alguns pensam que chorar é para os fracos. E esses homens que eu atendi em terapia sofreram muito na mão dos pais. Quando eles choravam, quando eles tinham o sentimento à flor da pele, ao invés de conversar, explicar o que está acontecendo, não, apanhavam as crianças, eles batiam nas crianças. Né? Há uma diferença interessantíssima no cuidado nosso, ao menos sul-americano. Eu não conheço as outras sociedades, né, a fundo para dizer, mas aqui no Brasil também, né, tem uma diferença cultural no ensino das crianças. As meninas, elas são cuidadas para cuidar, né? Ganham bonecas, elas brincam de professora, elas ajudam na cozinha, ajudam, ganham vassourinhas, né? Os meninos ganham bola, carrinho, para se distraírem, para esquecerem das coisas sérias, né? E eles não podem chorar. Então, crescem desse jeito. Os homens ficam enormes, grandes e vivem se distraindo. Casam-se, continuam no futebol, né? Toda noite jogando, brincando de carrinho, e poucos cuidam dos filhos, das esposas, né? É um defeitozinho cultural que está lá no berço, lá na família. Né? Não é culpa de gênero. A gente vai dizer que o homem é machista. As famílias fazem isso. As famílias fazem isso até hoje. Né? O menino nasce da camisa de time de futebol para criança. Né? E aí vão falar, um treinamento é lavagem cerebral. Não, lavagem cerebral é o que a gente faz nas crianças, né? Desde cedo. Né? Então tá bom. Então, falando de emoções, o que não é esse tema de hoje? Não é sobre ser fraco, é sobre ser humano, completo, que tem inteligência, cognição, que tem emoção, sentimentos e que tem instintos que funcionam. E se esses três não estiverem conectados, nós não fazemos boas escolhas. Né? Então, é aprender a chorar também, né? Aprender a chorar. Quem cantava isso? Gonzaguinha. Um homem também chora, menina. Também, um homem também chora, menina morena. Palavras amenas, eu vejo que ele sangra, eu vejo que ele berra, pois ama e ama e ama, guerreiros são meninos, né? Guerreiros são pessoas, né? Sei lá, nem me lembro mais. Mas que coisa, né? Sangram, os homens também sangram, não são só as mulheres que sangram. Né? Então devem ser humanos, a gente tem que ser completo, completo, não somente, mas emoções. E é interessante que as emoções nos conectam ao outro. Então vamos falar. As oportunidades de falar sobre quem conhece as próprias emoções tem melhores escolhas. Que oportunidades falar desse tema nos traz? Né? Que oportunidade? Oportunidade nos relacionamentos. Quando eu me conecto com as emoções, eu tenho empatia com o outro. Empatia com o outro.
Isso eu aprendi um pouquinho com meus pais. A gente aprende muitas coisas com os pais, não é mesmo? E uma das grandes preocupações que o meu pai tinha era em não incomodar o outro. Não incomodar o outro. Então, ele sempre estava no lugar dele, sempre estava deixando os outros passarem, ele liberava a vida do outro. Né? Quando eu saio, vou ao supermercado, pessoas param o carrinho do supermercado no meio do corredor, conversam com pessoas, e se você quiser passar, você tem que dar a volta por outro corredor. Né? Porque aquele está ocupado por aquelas pessoas que não pensam nos outros. Empatia. Empatia. Então, os outros que se virem, não precisam existir. Né? Eu me basto. E assim, tantas outras coisas. Né? O trânsito que mexe com tantas coisas na gente. Quantas pessoas ficam emocionalmente abaladas no trânsito? Eu aprendi isso em casa, vendo meu pai dirigindo, meu irmão dirigindo. Meu pai não tirava a mão da buzina. Eu aprendi que buzinar era legal. Ele se comunicava com a buzina. Dependendo do jeito da buzina, ele estava bravo ou não. Mas no trânsito, a gente percebe isso. E quantas pessoas ficam do lado esquerdo da pista, atrapalhando o fluxo do trânsito, e a gente fica mordendo todo o volante para ver se aquela pessoa sai, dando sinal, buzinando, e a pessoa continua lá, não é? Empatia, estar na pele do outro, dar espaço para o outro, isso é conhecer as próprias emoções e ter melhores escolhas. Pô, caramba, eu não preciso ser o dono das coisas, né? Ter empatia também é quando eu vou destilar todo o meu veneno sobre o outro, toda a minha bilis sobre o outro, né? Eu poder entender que ali tem um ser humano que talvez não saiba do que está se tratando aquele assunto, e eu poder falar melhor, né? Eu posso transmitir a mesma ideia de uma forma melhor. Muitas vezes não é o que nós falamos, mas como, a forma com a qual nós falamos, não é? Então, a empatia, quando eu conheço as minhas emoções, eu tenho melhores escolhas na hora de me relacionar com o outro, porque eu sei que o outro, ele tá sendo ele não está fazendo aquilo para me provocar. Então, eu posso ter escolhas de uma outra forma de me comunicar, não aquela ácida, aquela esbravejante que quer quebrar tudo o tempo todo, inclusive com os filhos. Eu me lembro, quando meu filho mais velho, que hoje tem 39 anos, ele tinha 6, 7 anos. Nossa, quando eu ia falar com ele sobre estudos, sobre as aulas, sobre matemática, nossa, eu espumava. Teve uma vez que eu quebrei um lápis na frente dele para mostrar que eu estava nervoso. Mas para que isso, caramba? Ele não sabia. Ele não sabia. E qual era o problema de eu ensinar? Mais uma vez. Quer saber de onde vem esse problema? No meu caso, lá do meu pai. Que eu me lembro quando eu tinha mais ou menos a idade do meu filho, 7 anos, eu ficava na frente do meu pai, do outro lado da mesa, e ele em pé, eu sentado, ele em pé e eu lendo, fazendo a leitura de um ditado. E ele esbravejando, está falando errado, está falando errado. Então isso fica e a gente quer passar isso para os próximos, não é? Que coisa, né? Uma pena. Mas assim que é o sistema. Mas a gente pode mudar esse sistema, a gente pode ser melhor a partir de hoje. Como? Conhecendo nossas próprias emoções, para termos melhores escolhas. Isso no relacionamento, isso é uma grande oportunidade para falarmos disso. Outra oportunidade, ser assertivo. Não, não acatar e nem tanto atacar, mas ser assertivo. Por que eu digo não acatar? Porque às vezes acatar significa fechar a boca para o que o outro falou. Então eu tenho medo de discutir, eu tenho medo de dar a minha opinião. Então eu me fecho, eu acato e silencio. O outro lado disso é atacar. Quando o outro fala, eu vomito em cima do outro. Então tem esses dois extremos. Quando eu
conheço as minhas próprias emoções e passo a ter novas escolhas, eu tenho a oportunidade de ser assertivo sem precisar acatar, silenciar e nem atacar. Eu posso ser simplesmente assertivo, dizer as coisas como são e ouvir e poder negociar. Uma próxima oportunidade seria assim, eu me tornar mais próximo das pessoas, porque eu percebo que quando eu não tenho conhecimento das minhas próprias emoções, eu me afasto das pessoas. E de repente você pode perceber isso, que você anda afastado das pessoas, que as pessoas se afastam de você. Não conhecer as emoções não significa que eu sou só violento. Não, eu posso ser uma pessoa extremamente triste, tímida, recatada, e que eu me afasto das pessoas. Não são as pessoas que se afastam de mim, eu me afasto. Ou sou agressivo demais e as pessoas se afastam de mim. Eu não gostaria, mas as pessoas me afastam, se afastam, né? Então, uma oportunidade sobre olharmos esse tema, né? Quem conhece as próprias emoções tem melhores escolhas. E na área da saúde, será que tem alguma oportunidade eu olhar esse tema a partir da área da saúde? Tem e muita, tem e muita. Primeira coisa, reduzir ou acabar com a ansiedade. Quando eu conheço as minhas emoções, eu reduzo ou acabo com a ansiedade, porque eu entendo de onde está vindo todo esse fluxo hormonal que me leva a ter ansiedade. Eu conheço o que está acontecendo, eu sei o que me toca, eu sei o que engatilha essa minha emoção que leva eu a ficar ansioso. Como, por exemplo, todos nós já sabemos, né, que o excesso de futuro nos torna ansioso. É bonita a frase, mas o que que é isso? O que que é isso? É ficar acordado de madrugada pensando no que eu tenho que entregar no trabalho, pensando no que vai acontecer se eu fizer isso, pensando no que vai. Isso é excesso de futuro. Né? São as coisinhas, os exemplos reais, né? Em que eu fico martelando, martelando. Mas a vida não é cabeça, a vida é ação. Então, quando eu me coloco no presente e ajo, eu minimizo esses pensamentos. Tem uma pessoa que eu atendo que ela diz: caramba, eu só consigo sair dessa minha loucura quando eu estou trabalhando. Pois é, quando você se coloca no presente, né? Então, outra vantagem para falarmos desse tema na área da saúde é o controle da raiva. Se eu entendo o meu funcionamento emocional, eu tenho como controlar a raiva, ter controle sobre ela. Tenho sim, porque, olha só, vou dar uma dica para vocês. Sentir é uma coisa completamente diferente de agir. Quando eu estava no seminário, tinha um padre que falava assim: não tem problema nenhum sentir, o problema é consentir, é dar a permissão para o agir. Então, nós vamos sentir raiva, medo, ansiedade, tristeza, felicidade, paixão, vamos sentir. Eu sou um ser humano, eu sinto. Eu consentir em agir é outra história. Então, eu posso controlar minha raiva. E tem gente, e qualquer um de nós, quando entra na raiva, sabe aquela frase, né? Eu pago como é que é? Um boi para não entrar numa briga, mas dou um caminhão de boi para não sair dela. Isso é a raiva. A raiva tem um limite, que se você ultrapassar esse limite, você não consegue dar ré, é só para frente. Então tem que cuidar. Como? Conhecendo as próprias emoções para ter novas oportunidades. Sabe o que mais na saúde? Que oportunidade falar desse tema traz? Melhora a alimentação. Você tem problema de engordar, ou você tem problema de estar muito magro. Presta atenção nos seus sentimentos. E o que os sentimentos fazem para você comer. Alguns sentimentos, algumas emoções me fazem comer demais. Ansiedade, por exemplo,
me faz comer muitos doces, muita comida salgada também. Eu preciso de energia, porque a ansiedade significa eu vou ter um problema, vamos ir para a briga, eu vou ter que comer e estar forte, então a gente fica comendo, 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 comendo. Né? Outras me levam a não querer comer. Eu fico num processo de defesa. Então, a alimentação tem reflexo direto com o controle das emoções, com o conhecimento das emoções. Né? Melhora também no sono. No sono. E o sono bem dormido reflete na minha tranquilidade, na redução do estresse diário, nas lembranças. Se eu não durmo bem, eu me esqueço com facilidade, eu me estresso com facilidade. Então, caramba, olha só, se eu conheço minhas próprias emoções, eu tenho controle da minha ansiedade, da minha alimentação e durmo melhor. Caramba! Olha só, eu estou desprezando uma área da minha vida muito importante e controla meu peso, eu vou estar entrando no peso certo. Qual outra oportunidade? Na saúde emocional, diretamente, né? Falando de emoções, controle emocional, eu vou ter controle emocional. Controle emocional não significa ser uma pedra de gelo, não é isso. Eu tenho sim momentos de tristeza, eu tenho sim momentos de raiva, eu tenho sim momentos de medo, mas não é uma coisa assim como uma montanha russa, sabe? É mais ou menos como uma onda no mar calmo, que vem, calmo. Eu sou assim, não é? Então, com tranquilidade. Eu posso, dentro da saúde emocional, ter espaços para pensar, porque as emoções não controladas tiram o espaço de pensamento. Eu fico apenas sendo levado pelas emoções. Não consigo pensar, não consigo refletir. E olha só o reflexo que isso traz. E equilíbrio das emoções e os hormônios. Eu deixo de derramar zilhões de hormônios dentro de mim o tempo todo e equilibro o meu corpo. Então, em função disso, eu considero esse tema assim, fundamental para a nossa vida. Quando foi que as emoções chegaram? Lá na infância. Quando a gente nasce, o aparato emocional ele está perfeito em nós, mas o cognitivo não. Então a gente recebe o mundo emocionalmente e fica impactado pelas emoções. É por causa disso que as emoções têm um papel fundamental na nossa vida de adulto, porque foi lá na infância que foram impressos é, esses, essas experiências emocionais, lá na infância. E a minha vida de adulto não se conecta com a minha vida de infância, eu quero esquecer aquilo, mas as emoções estão fervilhando dentro de mim, né? E eu não quero olhar para isso. Então, existem duas pessoas em cada um de nós, no mínimo, um adulto intelectual e uma criança emocional. Acontece que esses dois não se conversam. E é preciso fazer com que eles se conversem e que a criança faça um upgrade das emoções e possa conversar com o adulto e viver em paz, que aí traz o equilíbrio. É isso que acontece nas terapias, né? Então eu quero aproveitar e mostrar um exemplo de uma pessoa que, que falou da transformação que acontece na família após viver e entender as emoções. Quer ver? Presta atenção nessa fala. Tem essas capas. Essas capas. Então, a minha família começou a se comunicar, começou a se aceitar e aprender a lidar com as diferenças, sabendo que isso não é o desamor, como a gente acreditava antes. Como acreditava antes. Que coisa linda. Como mudar, né, a relação familiar a partir do conhecimento das emoções, né, e ter novas oportunidades. Antes, a família não tinha essas oportunidades. Ela vivia um processo apenas emocional ou mental, que é o contrário, né?
E conhecendo as emoções, a família dá um salto de qualidade, passa a se olhar, passa a conversar, a se amar, a se relacionar. Afinal de contas, é para isso que existe a família e quantas não conseguem fazer isso, não é mesmo? Então, eu fico muito satisfeito em poder dizer a você: existe sim um caminho para os perrengues que você está passando hoje. E se você hoje está insatisfeito com a vida que está levando, existe um caminho definitivo para você transformar isso. E você pode fazer isso. Então, basta que você queira conhecer as próprias emoções para que você tenha melhores escolhas. Então, quero aproveitar e convidar você para uma masterclass que vai tratar disso. Se você está insatisfeito com a sua vida hoje, existe um caminho para você mudar isso, definitivamente, de uma vez por todas, e ser mais feliz. Dia 19 de maio, numa quinta-feira, está próximo, numa quinta-feira, às 20h30, uma masterclass 100% online, 100% gratuita. E em breve, nas próximas lives, eu vou deixar aqui o link para você se inscrever nessa live. Vai ser sensacional e inesquecível, garanto para você. Então, se você gostou, compartilha depois com seus amigos essa novidade, toda terça e quinta, às 12h12. Não dá para esquecer, né? 12h12. Eu escolhi esse horário por causa da gata borralheira, lembra daquela? Que à meia-noite o sino tocaria e ela voltaria a ser gata borralheira, né? 12h12. Então, às 12h12 é a hora da mudança, quando a gente pode mudar. Terças e quintas, uma live. E hoje à noite tem uma live para você aí com o Humberto falando sobre mudanças a partir do autoconhecimento.